olha, minha avó, porque tinha duas avós que não eram muito bem avós queridas, sabe aquelas vovozinhas de fazer comidinha, de nunca foram. Uma só costurava, fazia crochê muito bem, Aham, mas nunca fez uma comida para ninguém. Era uma avó aham, muito estranha. E a aham, outra era uma portuguesa braba, sabe? Grossa pra caramba e aham, analfabeta. aham, E quando a gente ficava na casa dela, porque ela fazia comida dela na panela fogão de carvão de lá de fora da casa. Ela uhum, só fazia feijão ali. E aquela panela exposta ali fora, e atrás, no fundo da casa, tinha um chiqueiro. aham, Então, essa figura ontem me apareceu assim tão forte que eu falei: eu vou contar do feijão que eu comia feito sem tampa na panela, aham. com a parceria de um porco ao meu lado, assistindo meu almoço. Aí depois ela fazia a gente comer, na época nós éramos só três, porque nós somos cinco, né? Mas nessa Uhum. época nós tínhamos só três. E quando a gente estava comendo muito devagar, ela botava farinha no nosso feijão, fazia um montinho de feijão com farinha e abre a boca, o capitão, enfiava o capitão Aham, na boca da gente, sabe? Era muito estranha ela, mas eu me lembrei aham, dela, se eu falei, eu vou contar para a Noelle que eu tinha uma avó torturadora com comida também, né? E o suco aham. dela era suco feito de vinho tinto, com água e açúcar. Depois do almoço a gente dormia. Depois que meu pai descobriu que ela dava vinho tinto para as crianças dormir, era uma avó muito estranha, muito Hã. estranha. Aí ontem eu me lembrei dela, eu falei, eu vou falar de uma avó estranha que eu tenho. Uhum. Mas é isso. Mas fala, minha filha, o que você quer conversar? Não, é isso mesmo, já comecei a gravar, inclusive. Você falou que tinha uma história para contar, eu já liguei para Não, é porque responder. essa Pode minha avó continuar. Essa Uhum, minha avó era muito assim. É que é muito engraçado, né? Porque uhum, todo mundo tem lembranças boas das avós, né? Eu não. A minha avó, a outra que não cozinhava, ela só fazia crochê. Era um amor uhum, de pessoa, mas nunca fez comida pra gente. uhum, E essa daí ficava, tomava conta da gente, mas lá do jeitinho dela, né? uhum, Portuguesa, analfabeta, grossa que nem uma necessidade, né? uhum, E ela resolvia a nossa, porque quando a gente ia para lá, que a mamãe estava muito cansada, estava grávida já da minha outra irmã, ela fazia a gente dormir tomando suco de vinho, cara. A velha era um capeta de ruim, mas uhum. tudo bem. Meu pai, quando descobriu, proibiu a gente de frequentar a casa dela, porque ela dopava a gente. Aham. Mas, assim, lembrança dela, só isso mesmo, né? E as rabanadas dela feitas no vinho, que também era uma delícia, mas ficava todo mundo tonto. A velha Ela chegada. gostava de vinho, né? É, pois é. E era aquele vinho de garrafão, sangue de boi, né? Aquele Uhum, vinho que mata mesmo, né? uhum, Era essa. Eu me lembrei dessa história, eu falei, vou contar para a Noale que eu tinha uma avó suicida. Mas então, uhum, foi uma lembrança que eu tive dela. uhum, Outra lembrança que eu tenho assim, né, que é a minha mãe, filha dessa minha avó, né, que cozinha muito bem, né? Minha mãe agora não faz mais nada, né? Já está com 93 anos, já resolveu que não vai cozinhar para mais, que também cozinhou a vida toda para todo mundo, né? uhum, E ela sempre fez umas comidas maravilhosas, daquele do jeito dela, né? Aquela comida que tem de tudo, não combina nada com nada, mas é tudo delicioso, cheiroso. A casa dela sempre cheirou bem a comida, agora nem tanto, né? uhum, Porque quem faz a comida é minha irmã. E minha mãe sempre cozinhou muito bem, sempre cozinhou. Então, ela tem umas histórias de carne assada que todo mundo aprende. Eu custei aprender, porque ela não gostava de ensinar como fazia, porque ela gostava de fazer para a gente. Aí eu custei aprender a fazer uma carne assada, porque ela não me dava o segredo. Até o dia que eu vi ela fazer e peguei o segredo dela e passei a fazer minha carne assada. E as benditas costeletas de porco que ela fritava e ficava sequinha, não tinha gordura. É outra coisa que lembra muito as nossas reuniões de família, né? Ela fazia uhum, muito isso. A gente se reunia sempre um dia de semana, ia para a casa dela. Um dia eu ia para a casa da minha sogra, que também cozinhava muito bem, só que também ela fazia mais confusão na comida do que a minha mãe, porque a minha sogra fazia um prato para cada um que gostava, então nada combinava com nada, eu podia dizer a você que era uma suruba de comida, porque tinha de tudo. E a minha mãe é assim também, fazia assim também. Eu custei para soltar esses dias que eu tinha, que era um compromisso, né? O uhum. sábado com um, o domingo com a outra. E a gente não fazia mais nada sábado e domingo por conta do almoço com elas, né? Mas era bom, porque a minha família, por exemplo, é uma família muito grande, né?
nós somos 5 irmãos, né? Então a gente se reunia. E todos cozinham na minha família. As mulheres todas cozinham. A minha irmã mais velha ficou como trabalhando com isso, porque não quis estudar mesmo, né? Aí resolveu fazer. Primeiro ela fazia doce para fora, depois fez quentinha para fora. Agora minha sobrinha, que é pastora numa igreja evangélica, montou uma cantina e ela é responsável pela cantina. Então agora tem o caldo verde da tia Lu, tem não sei o que da tia Lu, tem um monte de prato da tia Lu. Ela anuncia no Facebook, né? E parece que o pessoal vai lá só para comer o tal do caldo verde da tia Lu, essas coisas. As outras não, as outras todas trabalham, e as minhas irmãs todas professoras, uma já está falecida, mas essa que faleceu era seguramente a melhor cozinheira da casa, mas também tinha assim umas características de comida diferentes quando ela fazia na casa dela, né? Porque ela se casou. O meu cunhado eles têm muita característica assim de comida baiana, né? E ela vivia muito tempo nos fundos da casa da sogra. Então ela fazia umas comidas assim enlouquecedoras de tão boa, né? Então é uma lembrança que eu tenho dessa minha irmã, né? São os almoços dela, né? E que era outra cara, além de cozinhar muito bem, né? Ela fazia as comidas diferentes de todo mundo lá em casa, porque ela começou a ir para a linha da comida baiana e muito boa, muito boa mesmo. Mas agora não tem mais ela, né? A minha irmã caçula ela cozinha, mas o marido dela cozinha melhor que ela, muito melhor que ela. Cozinha muito bem, ele é um baita de um cozinheiro. Então, acho que uma coisa compensa a outra, né? Ela casou com um cara que sabe cozinhar, que viveu a vida toda sozinho, precisava se virar, e ele cozinha bem pra caramba. Faz um peixe que é de comer ajoelhado, uma delícia. Mas são essas. Agora, aqui em casa... E você? Pois é. Aqui em casa eu sempre cozinhei bastante, porque antes de eu entrar nessa minha confusão de Nilda Alves, né? De vai para cá, vai para lá, viaja para cá, eu sempre cozinhei bastante para as crianças, que eu fiquei praticamente 20 anos só cuidando dos filhos, né? Direto. Eu parei minhas coisas todas para criar minhas filhas, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito chata com relação a quem cuida das minhas filhas. Eu não gostava nem do modelo de educação da minha mãe, nem do modelo de educação da minha sogra. Para dizer assim, vou deixar na casa da sogra, vou deixar na casa da mãe. Naquela época a gente não tinha assim, aqui onde eu moro, no Caxambi, não tinha assim um acesso a um bom lugar para colocar as crianças, né? Aí eu achei que era por bem ficar cuidando, que não sei se fiz bem não, sabe? Mas era o que eu queria na época e fiz, né? Então eu ficava, quando elas estavam na escola, fazendo comidinha diferente, era doce, sempre gostei muito de fazer doce, né? E fazia. E eu cozinho direitinho, não cozinho mal não, eu cozinho direitinho. Não digo a você que tem o prazer que tinha nessa época, mas não, mas fazia bastante. Aprendi a fazer a bendita da carne assada, que todo mundo diz que a minha carne assada fica melhor que a da minha mãe, que ela não nos ouça, né? Mas eu aprendi a fazer. Gosto muito de fazer massa, né? Faço massa. Adoro bolo, adoro fazer bolo, fazer doce, fazer festas de aniversário. Eu gosto muito, assim, mas eu não sei te dizer assim, um prato que eu faça assim, que seja mais marcante aqui para casa, porque são gostos bem diferenciados aqui em casa, né? A gente, quando faz reunião aqui em casa, que vem a família, geralmente a gente cai para o lado do churrasco, né? Porque família grande, né? Fica mais fácil. Você vai botando a carne, vai fazendo. Aí eu faço maionese, faço salada, faço arroz, mas nada assim de muito especial, não. Não sei o que eu posso te falar assim de mais especial. Você me chamou a atenção duas coisas que você falou aí. Uma é quando você fala das comidas, né, que a sua mãe fazia, da sua avó, né? Você até quando falou da sua irmã também falou, você usou a palavra esquisita. Muita coisa, né? Fica tudo muito misturado. Então,
eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ideia do esquisito para você na comida, né? Dessa coisa da falta de combinação. E me parece que o cuidado da sua mãe de não passar as receitas, passava um pouco assim pelo controle ou aquela até coisa da competição, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Essa questão da esquisita é isso mesmo. É assim, é você querer agradar todo mundo e os gostos são bem diferentes, né? Então você faz, por exemplo, um macarrão com uma lasanha, uma salada, um frango, tem tudo. Várias proteínas, mas tudo diferente. Porque um gosta com molho, outro não gosta com molho. Então isso era muito característica mais da minha sogra. Minha sogra fazia muito isso. Ela fazia um prato para cada um e nada conversava com nada assim. Isso é muito da minha cabeça, né? Podia conversar para os outros, para mim não. Aí era essa questão do poder da minha mãe, ela é muito engraçado porque isso é desde muito tempo, porque minha mãe, quando nós éramos criança, nós morávamos nos fundos da casa da minha avó, que não faz comida. Então, conforme os filhos iam casando, o meu avô foi construindo casa. Então, assim, foi meu pai, depois foi o irmão dele, depois a irmã dele. Acabou que a gente fez uma vila, que é onde morava toda a família. E a minha mãe e a irmã do meu tio, a mulher do meu tio, eram as cunhadas, porque a outra mulher da família era a filha do dono da casa, que não gostava muito de cozinhar, não. Mas as duas eram as cunhadas, não eram as filhas. Elas competiam entre elas. Quem trabalhava mais, quem fazia comida mais gostosa. Essa minha tia agora está lá em Balneário Camboriú. Então, assim, elas, em vez de se preocupar com o marido, com os filhos, ficavam se competindo entre elas. Era muito engraçado. Então, era assim, quando uma chegava, né? Quando ela chegava, alguma ia na casa da outra, porque é tudo próximo, né? Uhum. Aí, quer dizer, acordei hoje 6 horas da manhã, a outra, acordei 5h30. Sempre uma acordava mais cedo que a outra. Né? Sempre tinha mais sacrifício, trabalhava mais do que a outra. Apesar de não ter nenhuma comparação no sentido que minha mãe tinha 5 filhos, minha tia tinha só 2, mas elas viviam nessa coisa. E essa questão de esconder receita era uma característica delas. Uhum. A minha tia tinha uma torta de maçã que eu era louca pela essa torta de maçã dela. Ela não ensinava de jeito nenhum. Ela chegou a cachimônia de me dar a receita errada para torta. É muito essa coisa de poder, né? Eu só aprendi a fazer a torta quando a filha dela, quando eu falei para ela, Silvinha, ela regula muito comigo de idade, é 1 ano só de diferença. Eu falei, eu não consigo fazer esse doce que vocês fazem toda hora. Sua mãe me deu a receita, mas eu não consigo. Aí ela falou assim, deixa eu ver a receita. Ela falou assim, a receita está toda errada, não é essa a receita. Para você ver a maldade dela, né? Ela me deu a receita errada, porque ela queria ser a dona da torta de maçã. E eu faço a torta até hoje. Toda vez que eu faço, eu me lembro da torta errada que ela me deu. E ela fazia isso com a minha mãe, e minha mãe fazia isso com ela. Sabe? Elas não davam segredo, elas tinham uns segredos. É muito engraçado. E a gente só veio perceber isso quando a gente já era crescido, né? Porque quando era criança, a gente se divertia com a briga das duas, né? A carnaval, imagina carnaval, você esconder a fantasia do filho para outra não fazer igual. Ai, meu Deus. As duas ficaram. Era que nem escola de samba, cada um escondia o segredo. Era uma coisa muito engraçada isso, porque como vivia no mesmo quintal, as mulheres, elas chegavam, tinha que esconder, cobrir com pano. Gente, era uma coisa estranha. Mas são essas coisas já. Uma coisa que também eu lembro muito assim da minha vida assim, lá em casa, que eu já até falei isso para você, né? Era que nós fomos criados muito à base de miúdos, né? De coisa da parte pobre, vamos dizer assim, da carne, né? Por conta da necessidade de, às vezes, não ter dinheiro, né? Então, teve uma época que foi muito difícil, né? Depois que o meu avô faleceu, porque depois eu descobri que o dinheiro surgia porque ele era uma 171, né? Vivia dando golpe nas pessoas e aparecia o dinheiro. Não era porque tinha trabalho, né?
Então, mas isso Bom. eu só vim entender isso já depois que ele faleceu. Eu já era crescida, que eu estou vendo as pessoas falarem. Quando ele morreu, eu fui tentar descobrir, porque antigamente não se falava determinados assuntos, né, para os filhos, né? Aí eu descobri que o dinheiro não era uma coisa assim de trabalho, né? Que eu falei, que eu vi que meu pai ficou amíngua, que meu pai trabalhava com ele, né? Meu pai falou, não, aí que meu pai disse para mim, não, minha filha, o dinheiro que vinha do seu avô não era um dinheiro só do trabalho, né? Então, meu pai ficou lutando lá sozinho, né? Até ele conseguir controlar tudo, e a gente passou um bom tempo, mas foi muito tempo. E a gente aprendeu também a comer, né? E a mamãe também, como ela cozinhava muito bem, por exemplo, ela fazia um prato de miolos e brincava com a gente que era lasanha. Que ela botava uns pedacinhos de queijo, né? Ela falava assim, não, pode comer com a delícia, é igual lasanha. E a gente comia tudo. E assim, e a questão também da quantidade, né? A gente precisava, nós tínhamos uma irmã que ela era mais nova que eu, 10 anos. Então, e ela era muito parada, muito quieta. Então, a gente achava que ela não era muito bem de saúde, sabe? Porque nós éramos muito agitados. Então, a gente acabava abrindo mão de muita coisa na nossa divisão de comida para ela, para ver se ela não tinha nenhum sofrimento maior, né? E fazíamos isso. Mas são essas coisas que eu lembro. A mamãe fazia muito bem comida ela usava aqueles miúdos. Nossa, é muito bom da mamãe. Eu nunca comi igual dela. Depois que ela parou de cozinhar, nunca mais comi dessas coisas, porque eu só comia o dela. Era muito bom mesmo. Miúdo, rim, miúdo, tudo ela fazia muito bem. Ela é danadinha, tem uma mão danada para comida. Mas agora não faz mais não. Mas ela sempre foi, a comida dela, ela nunca errou. Nunca teve, vou dizer assim, uma comida ruim. E era o motivo que eu acho que ela usava, né, para segurar a gente com ela, né? Eu tenho certeza disso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ela usava a comida, porque até hoje ela fala assim, é muito engraçado. As minhas filhas, né? Ela falava assim, não, traz que a vovó faz. Ela queria que leva o feijão que a vovó faz. Não, a vovó faz. Sabe? Ela dizia assim, eu faço para vocês. Ela sempre teve o controle da comida na família. E como tem gente que realmente está doida para arranjar quem faça, né? Dá direto para ela fazer. As minhas irmãs sempre trabalharam na escola, enquanto eu parei, elas continuaram. Então, assim, os filhos das minhas irmãs, que eram 2 meninas e 2 meninos, elas foram criadas com a minha mãe, dentro da casa da minha mãe. Então, mamãe cozinhava muito, né? Sempre cozinhou. E eles, até hoje, eles vão atrás dela para comer lá. Vó, tem comida aí? Eles comem e estão acostumados, né? Mas eu acho, não tenho certeza que ela sempre usou a comida como um certo controle. Olha, eu estou aqui, né? Eu faço para ela, oferece para todo mundo. Quer que eu faça? Traga que eu faço. E é assim, ela faz mesmo. Então, a comida, eu posso dizer a você que a minha mãe usa a comida como controle. Isso é um fato. Apesar de ser deliciosa, mas ela controlava meio que a organização da família com a comida dela. É muito isso dela mesmo. Muito legal. E qual é o segredo da carne assada? Você vai contar? Caraca, vou contar. Vou contar. Ai, meu Deus. Qual era o segredo da carne assada dela? Primeiro, o tempero, né? Como ela botava bastante tempero, né? Deixava no mínimo umas 6 horas no tempero, né? E levava a carne assada numa panela bem quente, quando ela começa, ela frita a carne assada, né? Então a carne assada faz uma casca e depois vai virando aquilo. Depois que ela é toda selada, aí ela cozinha em fogo baixinho, 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 porque não, já está com a casca selada e não fica entrando o líquido na carne, né? Então ela vai pingar água, dá trabalho, mas é assim mesmo. É esse segredo. É você fritar, selar a carne e botando aos pouquinhos a água para ela ir cozinhando. Fica boa pra caramba. Aí depois tu faz o molho, bota o molho, né? Mas o segredo é selar, minha filha. Era só isso, porque ela não falava a palavra selar. Ah, bota a carne na panela. Não bota a carne na panela, a carne vai toda. Ela custou, viu? Mas eu vi ela fazendo. Ela não me deu a receita, não. Eu vi ela fazendo. Eu fiquei quieta conversando com ela e fiquei prestando atenção. Porque ela era ruim. E um dia ela falou: você não vai trazer carne assada para que às vezes eu levava, né?
Falei, não, mamãe, eu aprendi a fazer. Ela, não acredito, quem te ensinou? Aí eu falei assim, ninguém, mamãe, eu vi você fazendo. Aí ela falou assim, sua danada. Ela dizia assim, sua danada. Quer dizer, eu tirei minhas algemas, né? Mas ela era assim, ela usava muito isso, né? Ela usava muito de fazer e ela faz muito bem, né? Faz muito bem. E ela faz, aí ela controla a família com essas coisas. Uhum. Mas fala, minha filha, o que mais Não, você... legal isso também que você está trazendo, né? Isso, nossa, para gente que trabalha com a educação, que lida com esses fazeres. Olha que experiência bonita, né? Assim, você ficar, né? A tua mãe, você esperar a receita da sua mãe, esperar que ela ensine, e ela fica ali segurando com o poder dela, o conhecimento dela ali, né? É. O jeito dela segurar a família, e você aprende observando. Ah, sim, foi o único Né? jeito. Muito, muito legal. E ela se surpreende. Como você aprendeu? Quem te deu a receita? Como se alguém precisasse, né? Quer dizer, você aprendeu com ela, continuou É. aprendendo com ela, né? Não, e E assim, na observação. exatamente. E assim, a receita dela era assim, só vou te dizer, quando ela queria dar alguma coisa, era assim, não, aí minha filha, você faz assim, você bota uma pitada de sal, ela fazia assim, ó, a medida É. dela era assim. Eu falei, mãe, quanto que é essa pitada de sal? É assim, ó, faz assim, Os entendeu? gestos, né? É, Muito. tudo assim, dela tudo era assim, né? E a outra também, a minha outra É. tia, que disputava com ela, que dava de receita errada, eu só consegui aprender porque a minha prima foi fazê-la em casa comigo. Não vou fazer para você ver como é que dá certo. Aí que eu vi que a receita estava toda errada, mas a gente vai atrás, né? Uhum. Que é um saber, cozinhar é um saber, né? E é muito interessante como é que as pessoas, depois que a gente cresce, que fica assim, começa a ler essas coisas todas, né? Que a gente fala assim, cara, é um saber dela que ela não queria dividir, né? Ela não estava afim de dividir esse saber dela, porque esse saber dava ela o conforto, né, de controlar de uma certa maneira, né, a família, né? Então, essa é um fato que eu percebo até hoje, né? É como a questão do costurar, ela sempre costurou para gente. Ela costurava muito bem. Eu aprendi a costurar com ela, mas eu fazia roupa de boneca. Eu era garota, né? E eu só tive uma boneca a vida toda. Então, as minhas amigas tinham Natal, Páscoa, chegavam com as bonecas novas e eu não tinha. Eu ganhei uma boneca só. Ela em casa era assim, não tinha como dar, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Mamãe sempre fazia vestido de Páscoa, vestido de Natal, e os retalhos que sobravam eu fazia o vestido da minha boneca, mas fazia à mão, né? Até o dia que ela ficou com pena de ver eu costurar ponto por ponto, falou: não, vem cá que eu vou te ensinar a costurar na mão, na máquina. Depois que ela me botou na máquina, eu passei a costurar direto, porque aí naquela máquina antiga que não tinha motor, né? Era com pedal, era mais controlável, né? Uhum. Eu também aprendi a costurar assim por conta, porque ela também, não, porque não pode, porque é pequena, até entendo a costura, porque ela tinha medo de eu me machucar na máquina, né? Mas eu sempre estava ao lado dela, ela estava na máquina, eu sempre estava ao lado dela, eu sempre aprendi minhas coisas assim, observando. Aí ela fazia o meu vestido, eu fazia o vestido da minha boneca. Aí ela fala, não bota isso, bota aquilo. Aí sobrava alguma coisa, eu fazia. Depois aprendi a bordar também assim com ela, que ela bordava também, sentada ao lado dela. Nunca foi assim, vem cá que eu vou te ensinar. Não, era observando. Se eu Uhum. dissesse para ela, eu quero fazer, aí não. Eu tinha que sentar, observar e roubar esses saberes dela. Roubar, né? A palavra é essa, né? Esses saberes que ela tinha, porque ela tinha os saberes de casa. A mamãe era uma pessoa, não teve oportunidade de estudar. Se tivesse, seria uma pessoa muito especial no sentido de aprendizagem, né? Porque ela era uma pessoa muito habilidosa, né? E muito carismática também. Mamãe é uma pessoa muito carismática. Não tem assim uma pessoa que não goste dela, de uma empatia muito grande. E ela tinha uma facilidade para o uso das mãos, que era uma coisa interessante, né? Mas não pôde estudar, infelizmente não deu para estudar, mas ela distribui um bocado de conhecimento, bastante coisa, né? Até agora ela está ensinando a gente o que é viver aos 93 anos, que não aguenta nem ficar em pé, mas ela levanta, ela cai,
E ela fala, não, caí, vou cair de novo, porque eu não vou ficar presa nessa cama, porque ela é danada de tinhosa. Mas é isso. E aí, Você quer... você, né, você fala essa outra coisa que é muito legal, né? De você dizer que aprendeu aquilo que você quis, né? A Assim. gente aprende aquilo. Ela não te chamou, vem cá, senta aqui que eu vou te ensinar isso. Não. Né? Você vai aprender aquilo que você quer, você busca, né, aquilo que você quer para né, o seu aprendizado. E você estava falando da época das suas filhas. Você falou alguma coisa assim que hoje nem tanto como era antigamente. Antigamente, sim, você cozinhava assim com mais... Né? Você acha que você era meio parecida com tua mãe quando você tinha suas filhas? Em relação a cozinhar para elas ou a cuidar delas? Olha só, eu não sei se era. Eu cozinhava para elas assim. No meu papel mesmo, que eu achava que aquele era o meu papel, de estar com ela cozinhando para elas, né? Eu sempre tive uma ideia, assim, eu não sei se a minha mãe pensava assim, acredito que não. Mas eu sempre tive uma ideia assim, de que eu pus minhas filhas no mundo e eu queria que elas tivessem uma vida muito boa. Mamãe também tinha isso, né? Mas para mim, o ter uma vida boa era ter uma vida mais completa. Era estudar, era se formar, era ter uma personalidade forte, é saber o que elas queriam, né? Eu sempre achei que a minha mãe veio de um grupo de mulheres que eram extremamente dependentes, né? Então, isso foi uma situação que me incomodou muito. Na minha família toda, eu fui assim, a primeira que entrei numa universidade, eu fui a primeira que consegui ganhar dinheiro dando aula em casa. Eu sempre me virei, entende? E isso foi uma coisa minha. Eu tive muita força para fazer isso pelo meu pai, que a minha mãe achava que eu tinha que me casar de preferência com algum primo português. Minha mãe sempre teve essa ideia, a família da minha mãe sempre tem essa ideia de casar entre as famílias, né? E eu nem pensar numa história dessa, né? Eu sempre me via dona de mim, trabalhando para mim, né? Tendo meu dinheiro, mas aí foram 3 filhas seguidas, né? A diferença das minhas filhas são muito pequenas. Quando a minha terceira filha nasceu, a minha segunda ainda não andava. Eu fiquei com 2 bebês em casa. Nossa. Então, eu tive uma necessidade, eu senti assim, eu não vou deixar esse trabalho para quem nunca pediu para ter esse trabalho. Eu acho que isso era uma coisa muito minha, né? E já que eu estou aqui, eu vou tentar fazer um bem. Eu costurava para elas, eu sempre sempre tive esse tempo, né? E sempre tive respaldo, por exemplo, do meu marido, claro, né? Porque se ele não me sustentasse, se ele não me... E também ele não tinha um controle sobre o que eu gastava, por exemplo, como tem homem que fica controlando. Ele pôde me bancar e eu pude ter o meu dinheiro, eu fazia minhas coisas sem precisar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu fazia. Então, isso não foi assim, um problema no momento para mim, né? Eu sempre tive muito prazer de cuidar delas. Quando elas cresceram, né? Quando começou aquela história, né? Quando a minha caçula, né? Fez 18 anos, aí virou-se para mim, não, mamãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei, então tá, vai. Aí eu comecei a perceber que eu estava sendo aquela que estava dando trabalho para as minhas filhas. Foi uma outra situação, né? Porque aí eu, de tanto viver com elas, eu queria continuar vivendo, porque eu ia para tudo que é canto com elas. Só que tem aquele momento que a mãe atrapalha, né? Você vai namorar, você vai ter seus programas com seus colegas. E eu até então estava achando que eu estava fazendo parte do grupo, eu reconheço isso, né? Então, eu nem me toquei que eu continuei achando que eu era do grupo. Até o momento que eu não sou mais do grupo, que eu passei para a categoria mãe, né? Então, aí falei, não, vou cuidar da minha vida. Aí eu passei, eu fiz vestibular junto com as minhas duas, elas fizeram para medicina na UERJ e eu fiz para pedagogia. Aí eu fiz junto com elas. Eu passei, elas não passaram. Aí eu falei, vou embora, gente. Vou embora e vou cuidar da minha vida.
Aí eu comecei a reverter o quadro, aí passou elas a ficarem preocupadas aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Foi um quadro assim meio inverso. Então deixei de fazer como eu fazia, continuei cuidando delas, lógico, mas não com o tempo que eu tinha, né? Que assim, eu entrei na pedagogia acho que foi em 98. Acho que foi em 98 que eu entrei. E 2 anos, no segundo ano eu já era bolsista da Nilda, ou seja, acabou meu tempo completamente, né? Porque depois que eu fui, então eu fazia assim, continuei fazendo as comidas quando dava tempo. Mas aí era assim, não era uma coisa assim que eu vivia para fazer isso. Não, eu fazia o que dava tempo e que era possível fazer, o que eu podia deixar pronto, porque tinha a questão de horário também delas. Cada uma num horário de faculdade diferente, né? A minha mais velha fazia a ENSE lá no centro do Rio, até então ela não dirigia, até ela ganhar o carro dela. Eu a levava lá, porque era impossível chegar de ônibus lá de manhã. Aí eu levava, às vezes até buscava, mas aí logo depois ela ganhou o carro dela, se virou sozinha. A outra depois foi estudar enfermagem no Fundão. E a minha do meio fez fisioterapia numa faculdade como é o nome? Agora eu não vou me lembrar, sei que era lá na Barra da Tijuca. Então, assim, elas tinham que se virar nos 30, né? Então, nossos encontros eram, assim, rápidos, né? Não era uma coisa... Mas, assim, mas sempre eu tive o retorno dessa minha dedicação de 20 anos com elas. Eu sempre tive o retorno, porque elas cuidavam de mim, vamos dizer assim, né? Tomavam conta de mim, né? Então, sempre comigo, sempre comigo. Então, assim, não foi assim, eu vou largar vocês e vocês não vão. Não, elas cuidavam de mim. Elas que me ensinaram a lidar com o computador, elas que me ensinaram um monte de coisa, porque eu não tinha... O tempo que eu fiquei parada, eu não parei de ler, de escrever, mas coisas para mim, né? Aí, de repente, eu tenho que lidar com um curso de pedagogia e ser bolsista da dona Nilda Alves, né? Aí eu tive que me virar nos 30. Então, muita coisa... Não, eu não sei se você sabe que é a primeira vez que a Nilda me viu, a rejeição que ela teve à minha pessoa, né? Porque quem me indicou para ser bolsista dela, foi muito engraçado isso, que ela nunca me esqueça, foi a Beth Macedo, que a Beth era minha professora de currículo, ela me dava aula de currículo. Aí eu conversava muito com a Beth na aula, eu sempre gostei muito da Beth. Aí a Beth soube que a Nilda estava precisando de uma bolsista. Aí ela falou assim, Claudinha, você está afim de ser bolsista? Eu falei, eu não tinha nem pensado nessa possibilidade. Ela falou, é uma, né? Pode ser. Aí eu vou indicar você para minha amiga, que não sei o quê. Menina, eu cheguei lá na sala de reunião dos professores, quando a Beth me mostrou para a Nilda, e tinha uma estante vazada distribuindo os ambientes. Aí a Nilda, aquele jeito da Nilda para a Beth. Peraí, né? Você me arranja uma bolsista velha? O que eu vou fazer com uma velha no grupo de pesquisa? O que eu quero uma velha? Na época, eu estava com 48, 49 anos. Aí eu falei, não tem problema não, ó, se não quer, tô saindo, não tem problema, não quer, não me quer. Não, vamos deixar a outra bolsista, uma menina novinha, a Silene. A Silene, morrendo de medo da Nilda brigar com ela. Aí eu falei, não, olha, tudo bem, se não quer, tudo bem. A Beth me chamou, mas se você não quer, tudo bem, eu vou embora. Eu fui embora. Ela, não, mas quer ir embora, que é o jeito dela. Primeiro dia que eu encontrei, foi assim que eu conheci Nilda. Cartão de visita. Cartão de visita. Mas depois nos tornamos as melhores amigas. Assim, a gente se dá muito bem. Graças a ela, conhece toda a minha vida, eu conheço toda a vida dela, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Claro que tem uns arranca-rabos, né? Mas não seria Nilda Alves se não tivesse, né? Mas assim, a minha vida mudou, por isso que eu digo a você, eu faço assim, por exemplo, aniversário dos meus netos, se eu tiver que fazer, eu faço, entendeu? Eu dou meu jeito, né? Ontem mesmo eu estava consertando um fone de ouvido da minha neta, que ela não tira do rosto, que ela acha que aquilo é uma maravilha, mas rasgou, minha filha mandou para mim. Então eu faço assim, comida eu faço também, mas confesso a você que agora eu não tenho mais aquele, sabe, de fazer aquela comida especial, só
um dia ou outro que me dá vontade, porque é sempre muito corrido, o tempo é muito corrido, né? Mas quando dá eu faço, sim, mas não é o dia a dia da minha vida, não. Acabou-se, não é o dia a dia da minha vida, não, porque não dá mais. Porque fazer comida implica em lavar panela, lavar louça. Se fosse só fazer, eu faria todo dia muito bem, obrigada, mas ter que limpar é muito ruim. Mas é isso, mas eu já fiz muito, Noali, fiz muito, muito mesmo. Uhum. E como é que é a questão da migração na sua vida? Você já falou aí, né, toda a sua família de imigrantes, né? Você acha Não, lado da minha mãe, né? Até a foto que eu botei no trabalho, né? A minha avó, aquela que me dava vinho, né? Uhum. Ela e meu avô, meu avô veio antes, né? O vovô veio sozinho, deixou vovó em Portugal com 2 filhos. Uhum. E ele trabalhava com aquele carrinho que a gente chama burro sem rabo, né? Que a gente usa na rua. Uhum. O velho sabia trabalhar, ele era gente boa, ele sabia trabalhar. Também é semi-analfabeto, tá? Esse assinava só o nome. A vovó não fazia nada, a vovó era o dedo mesmo. E vovô veio para cá, para o Brasil, né, para cuidar da vida dele, para organizar a vida dele, conseguiu levantar com essa história do burro sem rabo. Ele montou uma carvoaria, aí trouxe minha avó com os 2 filhos. A minha mãe e a minha tia nasceram aqui. Só que ao chegar aqui, os 2 filhos morreram, os 2 homens, né? Um pegou foi um problema de pulmão, já nem me lembro mais o que a mamãe falou. Eu não conheci meus tios. E o outro sofreu um problema de incêndio na carvoaria, ele se queimou violentamente e não resistiu, né? Eram 2 rapazes. A mamãe e a minha tia nasceram aqui no Brasil, né? Então são as que tem aqui. Então, assim, foi uma vida muito difícil do vovô, mas ele sabe assim, ele chegou, ele comprou a carvoaria, aí nessa carvoaria ele construiu a casa dele atrás, e ele foi comprando, e ele sempre foi assim, ele era o homem dos terrenos. Aí ele foi comprando, tinha dinheiro, ele comprava terreno. Aí ele comprou, só para você ter uma ideia, era como se fosse um L o terreno dele. Ele só não conseguiu comprar a casa da esquina, que era uma outra mulher ruinzinha, que Deus me livre, que só conseguiram comprar aquela casa quando ela morreu. Então, ele tinha o terreno dele era em forma de L, porque circundava a casa da esquina, que a mulher não vendia. Que ele morreu querendo comprar aquela casa. Agora a casa é uma casa de festa, o terreno agora é uma casa de festa. Mas ele comprava o terreno e ele construía. Aí ele primeiro construiu para morar. Aí depois ele começou a fazer pequenas casas para pessoas sozinhas. Ele fez isso. Aí na ponta do outro L, onde tinha carvoaria, fazia o L assim, na outra ponta que saía na outra rua, ele começou a montar um bar-mercearia. Era de um lado um bar, do outro lado a mercearia, que foi um grande sucesso lá, porque ele vendia aquele café que ele moía na hora, né? Uhum. Então, um lado da mercearia era para os bebuns, né? Para as pessoas tínhamos pessoas que não saíam dali, e tinha um lado que era a venda, que ele fazia tudo, era tudo na hora. Ele moía café, ele moía grão, o que pedisse para moer, e vendia pão, que ele pedia, não fazia o pão lá não. A padaria próxima levava o pão e ele vendia pão. Então ali na Redondeza, ele ficou conhecido, porque era ele que abastecia boa parte daquele povo. Ali a casa deles era próxima a um lugar que na época a gente podia dizer que era uma comunidade, agora já não é mais, né? Já está urbanizada. Mas quando ele fez, eram vários barracos, então assim, atendia a uma população bem pobre ali, né? Aí ele começou a ligar esse L da casa dele com a mercearia, fazendo pequenas casas, né? E, por exemplo, para quem trabalhasse com ele, ele fazia um aluguel baratinho para morar perto, para não se atrasar. Ele tinha uma lógica de mercado, o velho, muito interessante, né? A gente, na época, achava assim que era coisa para segurar, mas não, tinha uma lógica
que se o funcionário trabalhava longe, morava longe, ele tinha que ajudar a passagem, ele podia atrasar para o trabalho. Ele começou a enfileirar todos os funcionários dele, funcionários entre aspas, né, assim ao lado dele. Ele depois fez uma casa um pouquinho melhor do lado, que era para um funcionário que ele considerava o filho dele, ele considerou esse rapaz o filho dele, Mundinho, que a mulher dele veio a ser minha madrinha de crime, que a gente aí criou um vínculo com a família, e eles todos, e fez essa casa, então aumentou mais ainda a família, né? E tínhamos, esse casal tinha 2 filhos, que meu avô os considerava neto também. Então, assim, ele foi criando, feito que uma comunidade ao redor dele. É muito interessante essa visão do meu avô, que com pouco conhecimento que ele tinha, né, como é que ele conseguiu ser o empresário. Eu digo assim, que é o empresário, né, porque depois ele começou a investir em prédios assim de 2 andares. Ele fez um ao lado da venda, fez acabou com a carvoaria e ali fez um prédio de 6 apartamentos, sendo que a minha filha caçula mora num desses apartamentos, que esse apartamento seria de herança para mim, né? Aí ficou para minha filha morar. Então, assim, ele fez isso tudo, sabe? Assim, só sabia, mas ninguém passava a perna dele, era muito bom. E assim, e os 2 lá, o meu avô e minha avó, eles vieram lá de Portugal, mas não saíram de Portugal, né? Eu dizia sempre assim, vovô veio de corpo, mas a alma ficou lá, né? Porque eles iam todo ano, eles iam de barco, ficavam não sei quantos dias dentro de um barco, porque só teve uma vez que vovó conseguiu entrar no avião, porque minha avó não entrava no avião. Então a minha avó vinha de barco e ia de barco para Portugal. E assim, eles não conseguiam sair de Portugal. Isso é uma coisa muito interessante. A minha avó morreu com quase 80 anos e ela falava como se tivesse acabado de chegar de Portugal. Nunca mudou o sotaque dela, nunca. E os hábitos, né? A casa dela cheirava vinho, a comida dela era extremamente... Tanto que meu avô, quando ficou doente, a minha mãe teve que intervir, né? Porque ela continuou fazendo as comidas que ela fazia, né? Aqueles bacalhau dela caprichado na azeitona preta, no azeite, né? E vovô comia, ela dava, vovô comia, porque ele era louco pela comida dela, né? A castanha dela, ela cozinhava no vinho, assava no vinho, né? Que ela não cozinhava, ela assava. E ela tinha as manias dela de Portugal, ela trouxe. E é muito engraçado, ela não se desprendeu de nada. O tamanco, ela andava de tamanco na rua, né? Ela usava, não tinha aquele tamanco português bonitinho, não. Ela tinha um tamanco mesmo, aquele tamanco que vem de mercearia, né? Que ela só botava sapato para entrar no navio e para sair do navio. Porque eles eram dos Trás-os-Montes, uma cidade de interior lá de Portugal. Ela vivia na, na, na zona rural, né? Vamos dizer assim, né? Por isso que a primeira coisa que ela fez quando montou a carvoaria, nos fundos, foi colocar esse fogão a lenha, que eu vejo esse fogão a lenha com muita nitidez, e ter porcos para criar e galinha. Ela tinha um cercado com porcos e um cercado de galinha. Então, ela tinha e plantava também, mas era tudo misturado, sabe? Hoje em dia, se tivesse a saúde pública entrasse lá, ia interditar tudo, porque era tudo junto e misturado, não tinha nenhum cuidado. Mas ninguém morreu, estava todo mundo vivo, né? Todo mundo vivo, então. E ela tinha assim, aí ela tinha o tempo de matar o porco, vamos dizer assim, né? Ela já se preparava para o outro porco. O porco ficava imenso, então essa era a vida dela. Eu sempre, depois com o tempo, né? A gente quando é criança a gente não percebe essas coisas, né? Mas agora, mais tarde, a gente percebe assim que ela veio, mas veio o corpo, a alma dela ficou lá, ela não trouxe a alma dela. E assim, a família dela toda que pôde voltar, voltou para lá, né? Quem pôde voltar e que quis voltar também.
mas os que estavam lá, todos morreram, né? Tanto que teve a quinta dela, que ela tinha uma quinta lá, né? A minha prima, que morava mais com ela, porque era a irmã da mamãe ficou viúva muito cedo e vovó cuidou, ajudou a cuidar, né? E ela que foi lá com a mãe para vender as coisas que estavam lá, porque vovô não conseguiu. Quando a última vez que eles foram viajar, o vovô já não conseguiu. Ele teve o primeiro derrame dele, aí não conseguiu, aí ficou lá. Então, mas ela morreu falando que queria voltar para Portugal. Ela não conseguiu se adaptar aqui, é muito engraçado. A casa dela era o mini Portugal, né? Então, as características dela, ela é muito interessante. Essa questão dessa migração, eu fico pensando assim, né? Dessas pessoas que vêm para cá, se é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, né? Eu vejo por eles. Não sei se por conta da falta de um conhecimento letrado, de não ler, de não ter acesso, né? O vovô era uma pessoa que vivia para o trabalho, né? Ele tinha lá os fregueses dele, que eram as pessoas com quem ele conversava, mas todos tinham muito respeito por ele. Se ele dissesse que era aquilo e ninguém discutia com ele. Então, não tinha uma visão política das coisas, não tinha nada disso, né? Então, não sei se isso foi uma coisa que caracterizou a não estar de corpo e alma aqui, entende? O vovô não, o vovô acho que ele ficou melhor, mas porque o vovô era mais, era outro tipo de pessoa, o vovô era mais afetivo, ele conseguia abraçar os netos, coisa que a minha avó não fazia, entendeu? Minha avó era uma pessoa muito dura, não sei se foi porque a mamãe já uma vez chegou a comentar comigo que ela sentia muita falta dos filhos, né, que morreram, né? Que a mamãe disse que ela não era assim, porque eu só chamava minha avó de capitã-tenente, porque ela era braba mesmo, ela era muito braba. E a mamãe fala, não, minha filha, porque foi a perda do filho, que não sei o quê. Eu não sei se foi isso, né? Mas ela era uma pessoa muito dura. Eu dificilmente via minha avó sorrir. Era muito difícil. Aí vinham os netos, mas continuava a mesma coisa, entende? E assim, neto para ela, tem outra coisa, neto para ela era só homem. A minha mãe teve 5 filhos, um homem e 4 mulheres. Então ela falava que o neto era só meu irmão, ela chamava de Buruzinho, né? Tanto que ele ganhou um carro nenhuma de nós ganhou presente de nem. Ele, quando fez 18 anos, ganhou um carro. Assim, ela só via neto, só valia para ela o neto. As 4 mulheres não prestavam para nada. Para ela, a minha mãe tinha um filho, né? Ainda tinha isso, né? Ainda tinha isso, essa característica, né? Eu não sei se também por isso que ela ficou assim, perdeu 2 filhos homens e ficou só com as 2 mulheres. Não sei se isso a tornou amarga. E o meu irmão sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Então, talvez seja isso, eu não sei te dizer, mas eles, como migrante, eu acredito que eles não foram muito felizes aqui, não. Né? Mas não porque não foram bem recebidos, não, mas porque eles não vieram totalmente para cá, sabe? Eles deixaram uma parte boa deles lá, então eu acredito que seja por isso. Não sei como é a vida dessas pessoas aqui, se eles sentem essa saudade que eles sentiam, né? Que você aquela história, né? Você supra essa saudade com as suas comidas, com seus hábitos, né? Com as suas músicas, né? Que ela gostava muito das músicas, né? Dos fados. Aí ela gostava de escutar os fados. Então, assim, você supre com isso, né? Mas eu não sei se as pessoas que não têm condição, né? Porque meu avô, nesse ponto, ele foi muito feliz quando ele veio sozinho, arrumou o espaço, né? Para depois eles virem para cá. Então, a vovó não passou pelos perrengues que o vovô passou. O vovô foi muito mais sofrível que ela. Mas ele tinha um temperamento diferente, né? Então, eu não sei se essas famílias, quando vem todo mundo junto, que chega aqui não tem para onde ir, porque um problema é você chegar num lugar totalmente estranho e saber aonde colocar uma família inteira, né?
Ele não, ele veio sozinho, ele arrumou o espaço para eles ficarem, então eles não ficaram momento algum na rua, não ficaram desamparados, né? Não ficaram dependendo. E assim, veio grande parte da família, tanto da minha avó quanto do meu avô, vieram para o Rio também, né? Um irmão do meu avô foi para Bangu e montou uma... Ele começou também, eu já não sei te dizer como é que ele começou. Eu sei que ele terminou com rede de abastecimento de gasolina. Então, ele tinha aqueles caminhões de transporte, né? Eles eram seguramente do lado da família do meu avô quem melhor se deu na vida, né? Em questão de dinheiro. Mas vieram todos, a família toda. Ficou pouquíssimos lá. Aí depois as pessoas foram voltando, foi muito interessante. Os netos, não sei se foram por conta do que ficou lá, de quintas, né? Porque ficaram as quintas lá. Alguns netos foram e ficaram, e não voltaram mais. E alguns a família acabou, mas assim, na época foi muita gente que veio. Talvez tenha sido isso também que tenha ajudado, né? Veio de um tanto em tanto vinha um grupo de famílias e eles conseguiram se organizar. Mas é muito interessante que toda vez que tinha reunião, que se juntava todos os irmãos, né? A farra era a comida, né? Uhum. Era assim, era de você, esse irmão dele de Bangu, que tinha uma situação bem melhor, você ia na casa dele num churrasco, tinha um boi inteiro lá atrás para fazer churrasco, era uma coisa desesperadora de comida. Então, assim, é uma característica deles, da família deles, né? Muita comida. E é isso. Você quer saber mais alguma coisa? Você tem algum artefato que você tem ainda contigo, que você se lembra que foi bem marcante para você? Um artefato Olha diferente? só, artefato marcante, eu assim, vou explicar a você a história. Eu pensei muito nesses artefatos. A minha avó, por parte de mãe, essa aqui portuguesa, ela não tinha nada, não tinha preocupação. O prato dela era o mais simples possível, ela nunca ligou para isso. Ela nunca ligou para ter coisas bonitas. Já a minha outra avó, que não cozinhava, a casa dela, é pena que eu não tinha hábito de tirar foto, né? A casa dela era assim, era um museu de louças e de copos, né? A vovó, e aquilo só era usado em grandes momentos referenciais assim da vida, né? Então assim, mas o que aconteceu com essa minha avó? Eu tinha verdadeira paixão nas coisas dela, porque eu achava a casa dela muito linda. E assim, era um museu, porque ninguém mexia, né? Para mim era um museu, né? Mas quando a vovó faleceu, é, é, é uma característica de família isso. Eu não sei se todo mundo tem gente assim na família, né? A minha prima, filha do outro irmão do meu pai, e a minha madrinha, na época, minha madrinha também estava viva, elas foram lá e pegaram todas as coisas da minha avó. Quando a gente foi ver, a casa da minha avó estava vazia. A única coisa que eu consegui ter da minha avó, de recordação, é uma estante que eu tenho na minha sala, que eu era apaixonada por essa estante dela, que é uma estante fininha, que tem um trabalho em cima, mas não é um artefato. Para onde eu vou, eu carrego essa estante, porque ela me deu em vida. Que eu era tão apaixonada pela essa estante, que ela era toda trabalhadinha, que ela falou, Cláudia, você olha tanto para essa estante. Eu estava aprendendo crochê com ela nessa época. E eu falei para ela, vovó, eu acho tão linda essa estante, que ela botava uns biscuits nas estantes, sabe, uns detalhes. Aí ela falou assim, Cláudia, leva essa para você. E ela ainda falou assim, ela cantou a bola, né? Ela falou assim para mim, leva, porque quando eu morrer, você não vai conseguir pegar. Eu acho que ela já sabia. Uhum. Eu acho que ela já sabia mais ou menos quem ia pegar o quê, né? Uhum. Aí foi assim meio que distribuído e tem assim, e a minha irmã caçula, ela não era só neta, ela era afilhada da minha avó. Que quando a minha irmã caçula nasceu, estava no auge do Carlos Lacerda e a minha avó era apaixonada pelos Carlos Lacerda, minha avó e meu avô. Eles não, depois eu soube de toda a história, fiquei assim, como é que pode gostar? Mas tudo bem, mas eles gostavam.
e pediram para botar o nome da minha irmã de Ana Letícia, porque era o nome da filha do Carlos Lacerda. Olha só. Então, ela criou um vínculo com a minha irmã muito forte. Ela era apaixonada por essa minha irmã caçula. E ela deixou para minha irmã um aparelho de jantar lindíssimo. Aí esse também ela deu antes, né? E que a minha irmã, um dia fazendo a arrumação da casa dela, resolveu que não queria mais aquele aparelho de jantar. Aí perguntou se eu queria e eu peguei para mim, mas não é uma louça minha, não é uma recordação minha. É uma coisa da minha irmã que a minha irmã não deu valor, né? Vamos dizer assim, né? Além de ser uma louça bem antiga, que chega a parte branca já ficou até bem amarela, né? Ela é um prato com uma borda azul, um conjunto de prato muito bonito. Eu arranjei lugar para colocar porque, quer dizer, não é que não é uma relação minha com a minha avó, mas é alguma coisa dela, né? Então eu peguei que a minha irmã falou: se você não pegar, eu vou dar. Se você não pegar, eu vou dar. Eu falei: não vai dar, vai ficar em casa, vai ficar comigo, não vou dar, vai ficar aqui. Então assim, mas não é minha recordação, entende? Eu tinha algumas coisas da minha avó que eu tinha paixão. Ela tinha essa estante que eu peguei para mim. E eu queria muito, se a minha tia morasse aqui, né? Mas ela está em Santa Catarina, que foi uma disputa pau a pau, eu e ela. Uma panela que a minha avó tinha, antiga, que era uma panela para fazer carne assada. A panela era do formato do lagarto. Eu nunca mais achei essa panela. Então, quando a gente queria fazer uma carne assada, a gente pegava a panela, rodava de casa em casa. Aí, numa dessas de roda de casa em casa, minha tia guardou e nunca mais trouxe a panela e foi para Santa Catarina com a panela. Então, assim, esse é um utensílio que seria um utensílio que eu diria a você, foi um utensílio de disputa. Né? Porque você fazer uma carne assada numa panela que é o formato de um lagarto é bem mais fácil, né? Então, ela era uma coisa que minha avó tinha. Então, essas coisas, mas eu não tenho, realmente eu não tenho. Mas porque eu fui muito ingênua, sabe? Muito ingênua. Quer dizer, eu não. O lado da minha mãe, né? As minhas irmãs também não pegaram nada, assim. Ficou tudo mesmo com a minha madrinha. A minha madrinha deu para o filho dela, que é a nora dela, que era muito esperta, pegou. E essa minha prima, que pegou muita coisa e foi para Santa Catarina com essas coisas todas. Volta e meia eu vejo uma coisa da minha avó, ela tira foto da casa dela, eu identifico a coisa da minha avó, que realmente eram coisas muito bonitas. A vovó tinha coisas, era cristal, mas nada usável, sabe? Por isso que estou te falando que não é uma coisa assim que fazia parte dos nossos almoços quando tinha lá. Não era assim, era coisa de ficar na vitrine. A vovó tinha muita cristaleira e aquilo ficava como se fosse um museu. A sala da vovó era como se fosse um museu, com aqueles copos todos lindos, maravilhosos, os pratos, lá tinha várias travessas maravilhosas, travessa de peixe, travessa de sopa, tudo. Mas eu não tive acesso, realmente eu não tive acesso. Então, eu não sei te dizer assim, não tenho um artefato que eu guarde que seja de vovó, não tenho para te mostrar. Está ótimo. Só essas memórias todas, muitas coisas terão que ser desenhadas, né? É isso, assim, isso é para você o que eu lembro, né? As disputas, né? Coisa de família mesmo, né? As coisas de família que vivia junto, né? Eu acho que isso é uma característica de família que vivem próximas, né? E é uma característica, isso não tem muito jeito, não. Mas é isso. Maravilhosa Tá a tua história, Claudinha. Adorei. Adorei conhecer que bom. você assim, conhecer toda essa história de vida mesmo, né? De você fazer escolhas pela sua filha, né? Depois de tantos anos voltar a estudar e estar aí, né? No grupo. É tão legal porque as pessoas abandonam assim, seus projetos de vida com tanta facilidade, né? E você, poxa, muito Não, mas legal. assim, eu acho assim, sabe, Noalho, o meu grande projeto de vida quando eu sempre pensei em ser mãe, eu sempre gostei de ser mãe, né? Eu sempre achei que, e eu não sei também até que ponto eu tive esse projeto assim, vou criar minhas filhas de uma maneira diferente das que eu fui criada. Eu acho até que foi uma tarefa que eu dei para mim, né? Porque a gente foi criada, não sei se por conta de ser
5 filhos que a minha mãe tinha, uma vida muito cansativa, de pouco dinheiro, né? Então, a minha mãe, ela primeiro batia para depois conversar. A gente apanhou muito, né? E eu sempre falei, eu vou criar minhas filhas sem encostar a mão nas minhas filhas. E eu consegui. Nunca, nunca, não dei, nunca, nem um empurrão, gente, nada. Ninguém acredita que eu falo isso. Eu nunca bati, nunca botei de castigo, assim, só assim, você hoje não vai ver isso, o máximo que eu fazia. Então, era um projeto de vida também, sabe? Ver se eu podia educar dessa maneira. Então, eu resolvi ter minhas filhas e cuidar delas. Aí, quando eu vi que eu estava sobrando, né, colega? Vamos embora cuidar da vida, porque eu já tive um projeto que eu interrompi. Então, agora vamos voltar, vou cuidar do meu lado profissional. E eu acho que eu me saí muito bem, graças a Deus. Muito né? bom. Muito legal. Agora eu trabalho que nem uma louca, mas agora estou querendo me aposentar, mas está difícil. É isso, mas é isso. Tá Espero que tenha respondido ao que você queria. Nossa, tá? foi ótimo, muita coisa boa. Você acha que eu posso publicar, botar no YouTube essa conversa? Por mim pode. Não tô falando. Tudo que eu falei é verdade, é mentira? Tá bom. Porque é linda, é muito linda, Claudinha. Estou muito feliz, muito feliz. Muitas coisas que você trouxe assim, maravilhosas, assim, né? Para o nosso estudo, para a nossa pesquisa e para o nosso aprendizado individual mesmo, né? Pessoal, de crescimento. Muito bom. Obrigada. Mas é isso, eu acho que é assim, né? Cada um tem eu acho que todo mundo tem sua história, né? E é um pedacinho de cada uma que nos faz, né? Eu fico assim pensando até que ponto, por exemplo, a aspereza da minha avó, ela me fez pensar em ser uma mulher diferente, né? Enquanto ela me ajudou a não querer ser amarga daquele jeito, né? E eu acho que a gente tem que pegar também esses exemplos, né? De não querer ser aquilo que elas são, né? Então, de qualquer maneira, isso tudo contribuiu muito para a minha vida. Não tem problema não, pode colocar. Então tá bom. Um beijo, Claudinha. Obrigada. Beijo, querida. Obrigada por essa disposição num sábado, né? Agora de manhã. Não tem importância. Foi, durante a semana, para mim, está muito difícil por causa dos alunos, né? Se eu abro o computador, eles aparecem assim, parece enxame. Então, não dá. Tá bom? Tá bom. Um beijo. Bom final de semana. Beijo, meu amor, para você também. Obrigada. Tchau. Tchau. Vou desligar.